Bom, turma, vamos lá dar início agora a uma pequena revisão sobre o capítulo 3, que nós vimos em sala de aula, no qual também será o capítulo que vocês vão realizar o trabalho parcial, ok? Que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o trabalho parcial. Vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz para vocês em sala de aula, quando eu comecei a falar desse assunto, foi do porquê quando a gente aperta o interruptor, a lâmpada acende. Eu fiz essa pergunta para vocês e vocês me falaram que era por conta da eletricidade. E vocês estavam certos. A energia elétrica, ela vem desde a antiguidade. O homem vem reunindo várias evidências sobre a sua existência, por ela existir. Só que há pouco tempo que ela começou a ser aplicada. Aí vocês me falaram que ela pode ser aplicada, vista na nossa casa, através da lâmpada, através de aparelhos, de celular, televisão. Toda parte que mexe com energia, ela pode ser transmitida, não foi? Nós comentamos também sobre a questão de que os nossos antepassados, eles viviam bem menos que a população atual. Mas por que, professora? Creio eu que foi até a Janiele que me respondeu essa pergunta, se não me falha a memória. Basicamente foi porque não existia uma variedade tão grande de vacinas e de remédios como existe hoje, que vai tornar o nosso corpo um pouco mais resistente a doenças, a infecções e vai fazer com que nós possamos viver cada vez mais, ok? Comentamos também sobre a questão dos avanços. Os avanços, eles foram possíveis através de investigações científicas. As investigações científicas, elas vão fazer com que nós possamos entender algum tipo de fenômeno, algum tipo de acontecimento que ainda não se tem uma solução. E a gente pode converter a tecnologia e o conhecimento para uma solução que vai ajudar na nossa vida. Nós comentamos também a questão sobre a tecnologia no avanço. Nós comentamos em sala de aula sobre a questão da plantação. A plantação de antes e a plantação de hoje. Antigamente, a plantação, eles sabiam que se enterrasse uma semente no chão, depois de um certo tempo a planta iria surgir. Mas aí na plantação de hoje, com a tecnologia, eles escolhem as sementes para aquele determinado solo, eles podem escolher o melhor tipo de fertilizante para aquela plantação. Então a tecnologia, ela vai ajudar bastante o meu avanço, a minha investigação. Bom, dando continuidade, vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a investigação científica. Quando eu perguntei para vocês o que era investigação científica, vocês me falaram mais ou menos que era um conjunto de etapas utilizadas pelos cientistas para encontrar novos conhecimentos e novas soluções. Nessas etapas utilizadas, os cientistas eles vão poder encontrar novos conhecimentos, novas soluções para problemas que eles ainda não tenham algum tipo de solução. Só que essas pessoas, esses cientistas que encontraram essas soluções, eles ficaram com uma curiosidade ou uma inquietação sobre algo que eles ainda não sabiam, então eles começaram a desenvolver as investigações. E essas investigações resultaram em benefícios para a nossa sociedade. Nós comentamos em sala de aula sobre alguns cientistas e basicamente todos eles trouxeram algum tipo de benefício para a saúde. Pode ser na criação de vacina, na criação de processos, no desenvolvimento de remédios. Todos eles tiveram algum tipo de benefícios para a saúde mundial.
Bom, vamos lá dar continuidade. Vamos dar início falando sobre algumas personalidades que trouxeram benefícios para a humanidade, e a primeira delas é o Edward. Foi um médico inglês e ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola. A varíola ela é uma doença viral no qual pode apresentar alguns sintomas como dores estomacais, vômitos e bolhas com pus na superfície da pele. Ele percebeu que as pessoas que tinham contato com bovinos, com animais bovinos, elas adquiriam a varíola mais branda e não contraíam a varíola humana. Então, ele, através dessa observação, ele realizou um experimento para tirar algumas dúvidas e tirar essa curiosidade, essa inquietação que ele estava tendo. Porque ele começou a observar que as pessoas que tinham contato com esses animais, elas desenvolviam ferimentos na pele, que no caso era uma espécie de varíola branda, mas não contraíam a varíola humana, que podia levar à morte no caso. Então ele realizou um experimento. Ele pegou uma criança e injetou material de uma pessoa que tinha contraído a varíola bovina, e depois disso ele colocou essa criança em contato com pessoas que tinham a varíola humana, mas não pegou a doença porque ele estava imune. Então, como ele havia pensado, depois dessa inquietação, ele evitou que a criança contraísse a doença. Claro que atualmente esses experimentos eles são realizados com aparelhos mais sofisticados, com técnicas mais seguras, diferentemente do que ocorria no passado. Bom, vamos lá. A próxima personalidade, próximo cientista, ele é chamado de Charles Darwin, foi um cientista inglês e ele viajou pelo mundo no seu navio observando várias espécies de seres vivos. Ele investigava e comparava as espécies e ele pôde chegar a uma teoria revolucionária na época que ficou conhecida como teoria da seleção natural. Professora, basicamente, o que é que falava essa teoria? Iria sobreviver a espécie que conseguisse se adaptar àquele determinado ambiente, e se tivesse as características que auxiliassem nessa adaptação. Então, o animal que, se estivesse em um meio ambiente, ele conseguisse se adaptar, conseguisse sobreviver, ocorreria ali uma seleção natural, uma seleção através da natureza. Um dos exemplos que tem no livro, que até ele comentou, foi a questão de um lagarto, que era chamado de iguana marinha, que nós até comentamos em sala de aula. Charles Darwin, ele viajou, ele foi em um arquipélago e lá existia um tipo de lagarto, que era chamado de iguana marinha. E esse lagarto tinha a capacidade de mergulhar para pegar o seu alimento. Será que, se fosse colocado outra espécie de lagarto, ele sobreviveria nesse arquipélago? Foi a pergunta que eu fiz em sala de aula para vocês. E a resposta foi: provavelmente não, porque a adaptação, a mudança ambiental, ela demora muito tempo. Então, os animais eles precisavam ter as características para se adaptar naquele lugar, de acordo com a teoria do Charles Darwin. Bom, o próximo é chamado de Louis Pasteur. O Pasteur foi um cientista francês e ele realizava experimentos sobre a origem dos micro-organismos. Esse cientista, ele participou do processo de
pasteurização, que era um processo capaz de eliminar micro-organismos pelo aquecimento brando e o súbito resfriamento. Esse processo ele é muito utilizado na indústria alimentícia até hoje. Então, a pasteurização do leite ela é obrigatória, pois com a utilização desse processo é capaz de eliminar alguns micro-organismos que podem causar doenças, que no caso é o da tuberculose. E ele também foi o cientista que desenvolveu a vacina contra a raiva. Ele utilizou micro-organismos enfraquecidos e estimulou o organismo a produzir os anticorpos. Então, basicamente, as suas duas principais contribuições foram essas. Para continuar, vamos falar um pouquinho sobre Oswaldo Cruz, cientista brasileiro, que combateu a peste bubônica em São Paulo, certo? Ele era um cientista bastante destemido, principalmente pela saúde brasileira. Mesmo com todas as resistências para a vacinação contra a varíola naquela época, ele continuava destemido pela saúde para só enriquecer o conhecimento da mesma. Depois de reconhecerem o seu trabalho, eles transformaram um instituto em um local para se investigar doenças. Hoje, esse local é conhecido como Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, que é um dos locais mais importantes para a investigação de doenças. Vamos lá continuando. Falar agora um pouco sobre o Carlos Chagas, um cientista brasileiro também, que ele pesquisou, descobriu sobre as causas, sintomas e a propagação da doença que recebeu seu nome, da doença de Chagas, né? Nós até comentamos em sala de aula. Ele viajou o Brasil inteiro investigando o barbeiro, que é o inseto que causa essa doença. Esse inseto, tanto ele pode ser conhecido, chamado como barbeiro, bicudo, chupão, vai depender do local em que você esteja. Professor, a transmissão acontece através da picada do inseto, ok? Outro cientista, também brasileiro, foi o Adolfo Lutz. Ele investigou muito sobre as condições da saúde brasileira, desenvolveu também várias informações, várias obras sobre a cólera, a febre amarela e outras doenças. Na questão da cólera, que é uma doença bacteriana, que causa diarreia grave e desidratação, e normalmente ela é transmitida pela água. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o método científico, que nós iniciamos falando a aula. Professor, o método científico, eles são etapas que os cientistas precisam seguir para chegar às conclusões seguras. Isso. O método científico, a investigação científica, ela vai ser dividida em 5 etapas. Na primeira etapa, vem a questão da observação. Você vai observar aquele seu processo em que você quer obter algum tipo de resposta. Você precisa observar, ok? Segunda etapa é a questão da problematização. Vai consistir em levantar questões sobre o fenômeno. Pode ser que seja de acordo com algum conhecimento científico ou não. Você vai começar a levantar questões, você vai começar a se questionar, ok? Na terceira, formulação de hipóteses. Vocês vão criar explicações através de conhecimento básico sobre o fenômeno. Através dessas explicações, dessas hipóteses, para depois que vocês venham realizar a experimentação das mesmas. Na quarta etapa, vai ocorrer o experimento, vai ser a realização da experimentação. Com esse experimento, você tem a capacidade de destacar as hipóteses ou de comprovar. Você precisa resolver, você precisa realizar esse experimento por muitas vezes e nas mesmas condições,
porque você vai realizar muitas vezes e nisso você vai estar seguro de retirar, de descartar essas hipóteses ou de comprovar. Já na última etapa, que é chamada de conclusão, você vai obter as conclusões. De acordo com a experimentação que você realizou, com as hipóteses que você comprovou, você vai achar uma conclusão para aquele seu problema que você quer encontrar algum tipo de resposta, ok?